Uma caixa de papelão sem tampa deve ter um volume de 32.000 centímetros cúbicos. Determine as dimensões que minimizem a quantidade de papelão utilizado. Bom, eu tenho aqui uma caixa e eu vou dizer que as dimensões dela são x, y e z. Os dois lados da área da base e a altura. O volume de um prisma, como a gente sabe, é dado pela área da base vezes a altura, ou seja, a multiplicação de todos os lados dele. O problema me disse que o volume da caixa é 32.000 centímetros cúbicos. Então aqui eu só vim e substituí o volume, o V aqui, por 32.000. E o outro lado permanece igual. Essa aqui é a minha equação de restrição. E o problema é saber as dimensões que minimizam a quantidade de papelão utilizado para fazer essa caixa. Então, eu vou fazer aqui uma equação da área para essa caixa. Então, eu tenho aqui esse lado da caixa, que é x vezes z, mas eu tenho lá atrás, no fundo, que é o mesmo tamanho, então aqui vai ficar 2xz, porque lá atrás é igual aqui na frente. Mas essa área aqui do lado, que é yz, e lá do outro lado que é igual. Então vai ficar 2yz mais a área da base aqui, né, que é xy, que não vai ser multiplicado por 2 porque o problema diz que a caixa não tem tampa. Então, essa equação aqui é a minha equação objetivo, que é a equação onde eu vou descobrir os mínimos. Mas essa equação aqui, ela está em função de 3 variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na equação de objetivo, vou isolar uma variável, que nesse caso vai ser z, e aí ela vai ficar 32.000 sobre xy. E agora, o que eu faço? Eu volto aqui na equação objetivo, e aonde tem z, eu substituo por 32.000 sobre xy. Então, substituindo, mais 2 vezes 32.000 sobre xy mais xy. Então, essa aqui é a minha equação objetivo. Só arrumando aqui, eu vou cortar x com x, vou cortar y com y, e depois multiplicar aqui. O primeiro passo para descobrir os mínimos é descobrir as derivadas parciais dessa função. Então, aqui é o primeiro passo. Aí, só para facilitar aqui, eu já vou arrumar a equação da área. Eu vou ficar com 64.000 vezes y na menos 1. Só passei o y para cima, vezes 2 aqui, né? 64.000 vezes x na menos 1, mais xy. Então, aqui achando a derivada parcial de x, isso aqui vai ser zero. Eu vou ficar com menos 64.000 x na menos 2, né, dessa parte aqui, mais y. E a derivada parcial de y, eu vou ficar com menos 64.000 vezes y na menos 2, mais x. Então, tá aqui as minhas duas derivadas parciais. Agora, o segundo passo é eu igualar isso aqui a zero. Então, eu vou ficar com zero igual a menos 64.000 x na menos 2 mais y. E 0 é igual a menos 64.000 y na menos 2 mais x. Para eu descobrir os valores de x e y, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou isolar uma variável de uma das equações. Então, aqui eu vou ficar com y é igual a 64.000 sobre x ao quadrado, né? Só passei de novo para baixo. E vou vir aqui substituir na outra, no caso, na derivada parcial de y, que foi igualada a zero. Então, eu vou ficar com x igual a 64.000 sobre y ao quadrado. E vou vir aqui e vou substituir o y. E vou ficar com x é igual a 64.000 sobre tudo isso aqui elevado ao quadrado. 64.000 sobre x ao quadrado elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com uma equação do quarto grau que vai ser menos x ao quadrado sobre 64.000
mais x igual a zero. Essa equação aqui, do quarto grau, vai me dar 4 raízes. Então, x1, x2, x3 e x4. Essas raízes vão ser menos 20, mais ou menos 20 e vezes raiz de 3, 0 e 40. Como eu estou falando aqui de uma medida, de uma dimensão, ela não pode ser nem negativa, nem um número imaginário, e nem igual a zero, senão não existir esse cubo, ele ia ser uma folha, né? Então, a única resposta aqui que me serve é x igual a 40. X igual a 40. Então, aqui, com isso, eu descobri um lado da caixa, que é 40. Agora, eu vou voltar aqui nessa equação de y e vou substituir o x por 40. Então, vai ficar 64.000 sobre 40 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu vou descobrir que y é igual também a 40. E aqui centímetros, né? Então, y é igual a 40 centímetros. Botando aqui no desenho, o y vale 40 centímetros. Então, eu tenho uma caixa, até então, de base quadrada. Agora, eu tenho que falta descobrir o z. Então, eu vou voltar aqui na equação de restrição e vou substituir o x e y aqui pelos valores que eu descobri. Então, eu vou ficar com 32.000 sobre 40 vezes 40, ou 40 ao quadrado. E eu vou, resolvendo isso aqui, eu vou saber que z é igual a 20. Então, aqui z é igual a 20. Então, as dimensões, né, que fariam com que eu gastaria o mínimo possível de material é 40, 20 de altura e 40.